Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Como foi o seu longão? Como foi a sua prova? Espero que tudo tenha ocorrido muito bem. Então vamos a um breve resumo de tudo que aconteceu por aqui na Carpe Diem no final de semana e depois iremos para as explicações dos principais treinos da semana que se inicia hoje, dia 27 de outubro de 2025. Muito bem, galera, nesse final de semana nós fizemos o reconhecimento dos percursos da meia maratona de Best Açaí, que acontecerá daqui 15 dias, mais ou menos, no dia 9 de novembro de 2025, em 3 distâncias, 5 km, 10 km e os 21 km, e fizemos nesse final de semana o reconhecimento dos percursos na sua totalidade, os 5 km, também os 10 km, e a meia maratona havia a possibilidade de fazer o reconhecimento parcial do percurso, bem como o reconhecimento total do percurso. Foi um treino sensacional, com a participação de mais de 50 alunos nesse longão, e foi muito legal para o pessoal conhecer cada detalhe da prova, onde haverá subidas mais difíceis, onde haverá descidas, onde haverá planos, e as características, dessa prova para que você possa administrar a sua energia de forma adequada durante todo o percurso, para nem faltar nem sobrar energia na execução da sua prova, para que você possa ter o seu melhor desempenho, ficar muito satisfeito e, acima de tudo, ser muito feliz nesse evento que será maravilhoso. Temos mais de 80 alunos inscritos, estaremos presentes nesse evento com toda a nossa estrutura de apoio, com a nossa tenda, com os nossos profissionais, fazendo o aquecimento junto com vocês, passando as instruções da prova, registrando esses momentos também e celebrando a saúde, a amizade, a nossa comunidade Carpe Diem nesse evento sensacional que acontecerá então no mês de novembro. No domingo nós tivemos carpedianos lá em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, que fica em Santa Catarina, onde tem a Maratona de Pomerode. E é um lugar pelo qual tenho muito carinho. Minha melhor meia maratona foi lá em Pomerode. Estava numa excelente forma na época e consegui fazer 1h30 lá na meia maratona de Pomerode. Na época não tinha maratona, só meia maratona e os 6 quilômetros. E os nossos alunos foram até lá. O Bruno Skibinski, a Melina Skibinski fizeram 6 quilômetros. E a Érica Watanabe e o Rodrigo Coit fizeram os 21 quilômetros. Parabéns, uma festa maravilhosa. É uma corrida que tem como tradição o chopp no 18º quilômetro e também na dispersão da prova ali, em toda a cerimônia de premiação regada a chopp, lá na cidade mais alemã do Brasil, em Pomerode. Parabéns a todos que participaram desse evento, parabéns aos carpedianos que nos representaram, que foram muito felizes nesse evento, que é realmente lindo. Se você ainda não conhece, vale muito a pena se organizar para essa prova, que acontece todos os anos no mês de outubro. Muito bem, galera, então vamos às explicações dos principais treinos da semana e começaremos essa semana com um treino muito importante, na verdade um teste muito importante que nós realizamos 4 vezes no ano. A cada 3 meses nós realizamos o nosso teste estimativo de segundo limiar metabólico. O que é o teste estimativo de segundo limiar metabólico? É o nosso T30. É um teste no qual nós identificamos então esse limiar, esse segundo limiar metabólico, né? E o que é esse nome estranho? Pessoal, o segundo limiar metabólico, ele identifica justamente a nossa máxima corrida aeróbia, né? Ou a máxima fase estável de lactato também é chamado de velocidade crítica. Nesse ponto, na velocidade crítica, é a máxima velocidade que nós conseguimos fazer uma corrida sustentável, predominantemente aeróbica, que seja sustentada por mais de 30 minutos, né? Por pelo menos 30 minutos, vamos colocar assim. Essa, então, é a chamada velocidade crítica, esse é chamado o segundo limiar metabólico, até onde a gente consegue sustentar uma intensidade próxima da máxima intensidade aeróbica.
Se nós passarmos dessa velocidade crítica, como o próprio nome sugere, nós entramos em fadiga rápida, nós não conseguiremos correr mais do que 10, 15 minutos, porque nós começamos a acumular muitos metabólitos, principalmente os íons de hidrogênio, que são geradores de fadiga, geradores de acidose metabólica, que nos leva a interromper o exercício devido a essas moléculas elas atrapalharem demais a manutenção da alta produção de energia nos músculos, tá bom? O lactato, ele é um indicador de que essa acidose está acontecendo, de que o hidrogênio está sendo produzido. O lactato ele é produzido de maneira concomitante com os íons de hidrogênio, mas ele não é o responsável pela fadiga, ele não é o responsável pela acidose, mas ele é um sinalizador. Nós temos um vídeo muito interessante no nosso Instagram, também aqui no nosso YouTube, falando sobre o lactato, tá? Que nós avaliamos o lactato em laboratório, por exemplo, para identificar o primeiro limiar de lactato, o segundo limiar de lactato, ou limiares metabólicos, né? A gente pode chamar também, depende do que você está avaliando ali no laboratório, para nós então entendermos o que está acontecendo no seu metabolismo quando você está em diferentes velocidades de corrida, tá bom? Também em laboratório é possível avaliar os gases que nós trocamos com a atmosfera, ou seja, a captação de oxigênio, a utilização de oxigênio para a geração de energia pela via aeróbica, né? Por isso que a via se chama aeróbica, porque utiliza o oxigênio para a produção de energia, para oxidar moléculas energéticas como gordura e glicose, né? Carboidratos, são oxidados, são metabolizados juntamente com o oxigênio para gerar os ATPs, para gerar energia para a gente se movimentar. Muito bem. Então, o teste de análise de gases, que a gente faz uma esteira com uma máscara ali correndo, e essa máscara então vai medir o quanto de oxigênio está entrando, quanto de gás carbônico está saindo. Dessa forma nós teremos a análise dos gases, nós teremos os limiares ventilatórios. Os limiares ventilatórios é uma outra forma de mensurar justamente o nosso primeiro limiar metabólico, o nosso segundo limiar metabólico e mesmo o nosso VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio. Nós avaliamos então por meio da ergoespirometria, da análise de gases, certo? Em laboratório. Porém, existem testes de campo que são comparados, são ajustados com os testes de análise direta de metabólitos, seja pela coleta de sangue para avaliar o lactato, seja pela análise de gases da ergoespirometria. Nós temos então uma assertividade muito grande, tanto num teste quanto no outro. Nós vamos identificar precisamente esses pontos metabólicos de primeiro limiar, de segundo limiar, de VO2 máximo, né, de consumo máximo de oxigênio, e os testes de campo, que são testes indiretos, ou seja, que não analisa diretamente o metabólito, seja pela análise de gases, seja pela coleta de uma gotinha de sangue para avaliar o lactato. Esses testes indiretos, eles terão uma precisão enorme também, assim como os testes diretos, como os testes laboratoriais. Então nós temos testes de campo e testes laboratoriais. Os testes de campo, eles são validados cientificamente por muitos pesquisadores no mundo todo. Eles são constantemente colocados à prova, inclusive, né? Como por exemplo no nosso próprio teste, nós poderíamos fazer uma confirmação da validação desse teste numa parceria, por exemplo, com a universidade, por exemplo, aqui com a UEL, para que nós então fizéssemos tanto o teste de campo quanto o teste laboratorial com vocês, né? Isso é realizado no mundo todo para garantir que os testes de campo tenham a mesma precisão, uma precisão muito aproximada, né, com um desvio padrão, uma margem de erro muito pequena, comparado aos testes diretos. Então nós temos esse tipo de validação, e a parte mais operacional do teste de campo é que ele é um teste mais facilmente realizado, ele é um teste mais barato, ele é um teste mais acessível, e nós então podemos avaliar uma grande quantidade de pessoas de uma forma mais
prática, mais fácil, menos custosa, menos dispendiosa e ainda assim ter resultados extremamente precisos. Beleza? Então esse nosso teste é um teste de campo, um teste indireto, por isso que nós chamamos de teste estimativo. Ele vai estimar o seu segundo limiar metabólico, ele não vai avaliar de forma direta, mas sim de forma indireta, por isso nós utilizamos essa nomenclatura estimativa, tá bom? Muito bem. E com o resultado desse teste, o que nós teremos? Nós teremos também cálculos que irão dividir a sua velocidade na corrida, as suas possíveis velocidades ao correr, em zonas de treinamento. Zonas leves, zonas moderadas leves, zonas moderadas pesadas, zonas pesadas e zonas muito pesadas. Olha que interessante, como se a gente pegasse a sua corrida e dividisse em possíveis velocidades de forma individual. Então a sua corrida leve, ela é diferente da minha, assim como a sua corrida moderada, assim como a sua corrida de alta intensidade, sua corrida forte ou pesada. Nós teremos, obviamente, características diferentes, fases do treinamento diferentes, nos quais nós vamos apresentar performances muito distintas, né? Então nós precisamos avaliar de forma individual, e é isso que nós vamos fazer com um T30, com um teste estimativo de segundo limiar metabólico, certo? Ele vai gerar as suas zonas de treinamento, ou ainda vai atualizar as zonas que você já tem, porque nós precisamos estar constantemente atualizando, porque em alguns momentos do treinamento nós estamos melhor do que em outros, além de estarmos evoluindo ao longo do tempo, tá? Nós fazemos testes no período de base, no qual nós estamos iniciando um planejamento semestral, então nós vamos comparar sempre o resultado desse teste de base com o resultado de um teste de base anterior, tá? E nós vamos ter os testes de pico, né? Os testes da fase específica do treinamento, como o de hoje, né? Como dessa semana. Esse teste de novembro é um teste onde nós estamos numa fase específica do treinamento. Então nós teremos que ver uma melhora do teste de novembro comparado com o teste de agosto, que foi um teste de período de base. Então, do período de base para o período específico, nós pretendemos observar uma evolução, tá bom? Pode ser que essa evolução não tenha acontecido se você tenha tido algum problema ao longo desse período. Se você se ausentou dos treinos, se você viajou de férias, se você ganhou peso, se você se lesionou, se você teve uma gripe, um resfriado, uma infecção respiratória, isso obviamente interfere no seu resultado. Mas se o seu programa de treinamento não teve percalços e você chegou até o momento fazendo todos os treinos, você com certeza vai observar uma melhora, uma evolução dentro desse período de agosto até novembro. Muito bem. Vocês vão receber então o resultado do seu teste já dividido em zonas de treinamento. Nós trabalhamos com um modelo de 7 zonas diferentes. Se nós formos avaliar apenas os indicadores fisiológicos, como o primeiro limiar, o segundo limiar e o VO2 máximo, nós teremos quatro zonas de treinamento. A primeira zona, a zona leve, que é até o primeiro limiar metabólico, ou o primeiro limiar de lactato, ou o primeiro limiar ventilatório. O que é esse primeiro limiar? É quando você começa a ter um pouquinho de intensidade, e isso é sinalizado através desses indicadores fisiológicos, né? Um pouquinho de dificuldade, mas ainda muito pouco. A gente tem alguns indicadores fisiológicos que mostram, olha, aqui parece que ocorreu uma mudança. E nessa mudança é quando o exercício ele passa de leve para moderado. Então, abaixo do primeiro limiar de lactato, o exercício é leve. Ou ele é muito leve ou ele é leve. Depois do primeiro limiar, a gente começa a entrar numa zona de intensidade moderada, que vai sendo crescente até o segundo limiar metabólico. No segundo limiar metabólico, então, nós temos a divisão do moderado para o intenso. E o intenso, ele vai acima do segundo limiar metabólico, logo chega no VO2 máximo, no consumo máximo de oxigênio, que não está tão distante assim do segundo limiar metabólico. Então aqui a gente já tem uma zona de
alta intensidade, e acima do VO2 máximo é uma região já anaeróbica, é uma região onde o consumo máximo de oxigênio foi ultrapassado, onde nós temos tiros muito curtos, sprints muito curtos, muito intensos, corridas de alta intensidade, que não são corridas de endurance, como que é o que a gente desenvolve com vocês, as corridas de rua, os 5 km, 10 km, maratonas, meias maratonas, as famosas provas pedestres, tá? Elas são aeróbicas. Essas corridas acima do VO2 máximo são corridas de 100 metros, 200 metros, 400 metros, tá bom? Mas que nós utilizamos também frequentemente nos nossos treinos esses estímulos, porque ele puxa o seu consumo de oxigênio para cima também. Então nós teremos 4 zonas de treinamento, até o primeiro limiar, até o segundo limiar, até o VO2 máximo e acima do VO2 máximo. Mas como a distância entre um indicador e outro pode ser longa, pode envolver uma variação de velocidade grande, nós dividimos de forma didática essas 4 zonas de treinamento em 7 zonas de treinamento, sendo que até o primeiro limiar nós teremos a zona 1 e entre o primeiro e o segundo limiar nós teremos 2 zonas, a zona 2 e a zona 3, tá bom? Minto. Até o primeiro limiar nós já temos 2 zonas, a zona 1 e a zona 2, até o primeiro limiar. Da zona 2, do primeiro limiar até o segundo limiar, nós teremos a zona 3 e a zona 4, tá bom? Então são 2 zonas até o primeiro limiar, 2 zonas até o segundo limiar, tá bom? A zona 1 e a zona 2 até o primeiro limiar e a zona 3 e a zona 4 até o segundo limiar. E a partir do segundo limiar nós entramos na zona 5, sendo a 5A entre o segundo limiar e o VO2 máximo, a 5B mais ou menos em cima do VO2 máximo e a 5C acima do VO2 máximo, para tiros curtos, né, acima do VO2 máximo, para tiros médios em cima do VO2 máximo e para tiros longos entre o segundo limiar e o VO2 máximo. Tá? Então é uma divisão didática porque, como eu disse, existem alguns indicadores fisiológicos que estão mais distantes e por isso a gente divide as zonas de treinamento entre esses indicadores, né? A gente faz 2, porque você pode ter, por exemplo, um moderado leve, que é uma zona 3, e um moderado pesado, que seria uma zona 4. E os dois estão entre o primeiro e o segundo limiar. Só como são distantes, a gente tem então esse tipo de divisão, tá bom? Então você vai receber uma tabela com o seu pace, com a sua velocidade de zona 1, de zona 2, de zona 3, zona 4, 5A, 5B e 5C. Dessa forma, você vai poder treinar corretamente cada um dos seus treinos. Se é um treino leve, você tem que seguir aquele pace para que ele seja de fato leve. Isso o iniciante ou mesmo o corredor amador costuma errar bastante, transformando um treino leve num treino moderado. E qual é o problema disso? Primeiro que o treino leve traz adaptações fisiológicas que só ele é capaz de fornecer. É importante treinar leve, é muito importante, tá? Para correr mais rápido, você precisa muito do treino leve também, porque ele traz várias adaptações fisiológicas, como a angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos, né? Capilares sanguíneos na musculatura, o que vai favorecer a entrada de oxigênio, a entrada de nutrientes nos seus músculos, vai melhorar a qualidade das suas mitocôndrias e também a quantidade das suas mitocôndrias, que é a biogênese mitocondrial. Seus músculos vão desenvolver melhor as mitocôndrias em maior número e maior tamanho, né, capacidade dessas mitocôndrias também. Isso o treino de baixa intensidade faz muito bem. E com uma carga de treinamento baixa, ou seja, com uma demanda muscular, uma demanda de impacto, ou seja, um estresse tanto fisiológico, tanto bioquímico, quanto mecânico, né, um estresse mecânico, um impacto e a tensão nas fibras musculares menor, ou seja, após um treino leve você se recupera mais rápido. Se você faz desse treino leve um treino moderado, aí a sua recuperação é mais lenta e de repente depois de um treino leve, 2 dias depois, você tem um treino forte para fazer. Ou o contrário, né? Você tem um treino para fazer, um treino forte para fazer. Se você transformou aquele treino leve num treino moderado e depois você tem um treino pesado, você já vai chegar no seu treino pesado não estando totalmente recuperado. E isso será um problema, já que não estando totalmente recuperado, você vai performar pior no seu treino intenso. Também o treino intenso possui adaptações fisiológicas
peculiares, então nós com o treino intenso visamos outras adaptações fisiológicas complementares às adaptações dos treinos leves, então eles também são fundamentais e é fundamental que você chegue descansado nesse treino. Porque se você chegar desgastado nesse treino, você vai acumular mais desgaste, e esse acúmulo de desgaste de treinos nos quais você não tem se recuperado tão bem, você tem forçado praticamente todos os treinos, vai te expor a um risco de lesões aumentado, tá bom? Então por isso que é importante você seguir as zonas de treinamento. Por isso que você vai receber as suas zonas e você vai tentar aplicar certinho. Olha, o treino de hoje é zona 2, vou ficar na zona 2. Olha, o meu treino, a minha rodagem extra é em zona 1. Eu preciso ficar na zona 1 na minha rodagem extra, que é um treino regenerativo, ele não pode ser um treino forte. É um treino que está ali para ajudar na minha recuperação, ajudar naquelas adaptações fisiológicas que eu falei inicialmente, né? Específicas dos treinos leves, tá bom? E o treino forte também, você tem que fazer forte para ter as adaptações que a gente pretende ali. E ele está dentro do nosso planejamento de forma organizada para que você possa colher os benefícios e também se recuperar a tempo aí desse treino para que você possa seguir progredindo com segurança, tá bom? Dito tudo isso, explicado então o porquê das zonas de treinamento, eu gosto de explicar bem direitinho a sua importância para que vocês treinem corretamente de forma individualizada. Esse teste, essas zonas de treinamento é o principal fator de individualização do seu treinamento, tá bom? Por isso que é tão importante a realização desse teste, para que o seu treino fique extremamente individualizado, personalizado exclusivamente para você. Tá bom? Então cada um terá o seu treino personalizado e muito dessa personalização vem desse resultado dos testes, vem das zonas de treinamento, certo? Vamos para a parte prática, como realizar esse teste. É muito simples, você faz um bom aquecimento, realiza educativos, faça alongamentos também e aqueça bem para entrar muito bem no teste. Tá? O aquecimento é fundamental para você fazer um bom teste ou mesmo uma boa prova. Sem o aquecimento, seu teste e a sua prova eles serão prejudicados, tá? Posso explicar no outro momento, porque o aquecimento é tão importante para elevar a sua participação aeróbica durante o seu treino, o seu teste ou a sua prova, tá? Você performa melhor quando você aquece melhor. Muito bem. Principalmente altas intensidades, né? Treinos ou provas mais curtos, mais intensos, você vai se beneficiar muito do aquecimento, certo? Aqueceu bem, você vai então iniciar uma corrida de 30 minutos tentando percorrer a maior quilometragem possível. Então o teste T30 é um teste de desempenho e é um teste all out. O que quer dizer isso? É um teste onde você vai dar o seu melhor, tá? Você vai dar o seu melhor para fazer em 30 minutos a maior quilometragem possível e passar o resultado para nós. Ricardo, em exatos 30 minutos e 0 segundos eu percorri tantos quilômetros e tantos metros. É isso que a gente precisa saber para gerar o resultado do seu teste, então, para descobrir o seu segundo limiar metabólico e para partir dessa descoberta a gente também ter a sua velocidade de VO2 máxima, sua velocidade de primeiro limiar, sua velocidade de todas as zonas de treinamento, de todas as 7 zonas e entregar para você esse material prontinho, individualizado com seu nome, com as suas velocidades para cada zona de treinamento, para cada intensidade proposta no seu programa de treinamento. Também esse resultado vai nos dar uma ferramenta sensacional para predição de tempo de prova. O que é a predição de tempo de prova? Você vai fazer uns 5 km, vai falar, Ricardo, qual é o pace que eu corro 5 km? Vou falar, você vai correr os 5 km, se você está iniciando, você vai correr os 5 km em Z4. Tá? Em Z4 você vai fazer uns 5 km forte, na sua capacidade ali, próxima da sua capacidade máxima para os 5 km. Então você vai usar o pace da Z4 e vai fazer uns 5 km muito bem feitos. Não vai nem quebrar, nem sentir que poderia ter ido melhor. Agora, se você já é um atleta rápido, se você já é um atleta que faz ali 5 km abaixo de 22 minutos, por exemplo, 23 minutos, você já pode fazer uns 5 km em Z5A, tá bom? Aí você vai fazer uma prova mais desconfortável, muito forte e ter o melhor resultado possível para bater um RP, por exemplo, tá bom? Então, as zonas de treinamento vai nos dar
precisão na sua predição de tempo de prova, na sua estratégia de prova. Vai fazer uma meia maratona, vamos fazer um Z2 a meia maratona para concluir bem. Não quero bater o RP na minha meia maratona e eu faço uma meia maratona até 2 horas, então vamos para Z3 nesse caso, tá? Ou até 2 horas e 15, vamos para Z3 nesse caso, tá bom? Ah não, quero fazer a minha meia maratona em 1h20, então nós vamos já correr na entrada da Z4. Eu vou dizer exatamente para vocês qual é a zona de treinamento que vocês vão correr. Uma maratona, por exemplo, a gente corre em Z2, se for uma maratona até 3 horas. Se for uma maratona abaixo de 3 horas, já dá para correr na entradinha da Z3. Então tudo isso é muito eficiente, muito preciso, nos ajuda demais a predizer tempo de prova, a ajudar vocês a fazer a melhor prova possível. Então, esse teste ele também tem essa função de predição de tempo de prova. Maravilha? Terminou o T30, terminou os 30 minutos, maior quilometragem, nos passa a quilometragem e deixa tudo conosco que depois a gente entrega tudo bonitinho para vocês. Realiza um bom alongamento após o treino, após o teste e vai se hidratar, se alimentar e descansar, porque dali 2 dias nós temos treino de novo, né? Um treino importante de novo. Nós teremos uma rodagem que para muitos de vocês uma rodagem leve, olha lá a rodagem leve aparecendo aí, e para outros de vocês que estão numa fase mais específica do treinamento, que estão se preparando para boa performance em umas provas como a The Best Açaí, vocês terão um treino ritmado, uma rodagem ritmada, simulando ritmos de prova. Então vocês terão tanto 1 km em Z2 quanto 1 km em Z3, que é um ritmo moderado, ali um ritmo de meia maratona, quanto 1 km em Z4, que é um ritmo mais forte aí para provas de 5 a 10 km. Então vocês farão 1 km em Z2, 1 km em Z3, 1 km em Z4 e repete isso. Se você fizer 5 km, vai ficar 1 km em Z2, 1 em Z3, 1 em Z4, 1 em Z2, 1 em Z3. Se você fizer 6 km, você vai fazer essas 3 velocidades 2 vezes. E assim sucessivamente, tá bom? Então ele tem componentes ritmados que a gente fala. Não é um treino intervalado de alta intensidade, porque ela não chega a Z5. Então não é um treino intervalado de alta intensidade, tá bom? É um treino, uma rodagem ritmada. Nós vamos treinar ali ritmos de prova, tá? Simular ritmos de prova, maravilha? E no final de semana vocês têm um longão de zona 2 para fazer um longão leve, o treino longo e leve da semana, tá bom? Esse treino longo, obviamente, ele é também individualizado. Tem pessoas que vão fazer 5 km no treino longo caminhando, ou 6 km, 5 a 6 km de caminhada, quem está aí no primeiro mês de treinamento. Outros já vão fazer 5 ou 6 trotando ou intercalando trote e caminhada. Outros vão fazer mais quilometragem. Temos até o Ramon aí que vai estar na finalização da sua preparação para a maratona, vai fazer de 35 a 38 quilômetros. É o longo aí mais importante, né? O maior longo da sua preparação para a maratona. Então tá tudo individualizado também na sua planilha de treinamento. É só seguir e siga a sua zona 2 que até no sábado vocês já estarão com a sua nova tabela de paces atualizadas a partir do teste que vocês realizarão no início dessa semana. Beleza, galera? Desculpa hoje o vídeo mais longo, mas eu acho que ficou bem claro, bem explicadinho a importância do teste de T30, a importância das zonas de treinamento, a importância de treinar corretamente, um pouquinho de ciência do treinamento para vocês também conhecerem melhor esse esporte maravilhoso que é a corrida e saber o porquê de cada treino, de cada teste e por que você tem que correr naquele ritmo e não em outro, né? Tá tudo explicadinho para vocês. Um beijo, um forte abraço, excelente treinos para todos vocês, uma excelente abençoada semana. Tamo junto, time, valeu demais. Nos encontramos nos treinos e aqui pelo WhatsApp para a galera do treinamento à distância. Um forte abraço, fui!